Falar sobre investigações e acabou proibido pelo Supremo de comentar o inquérito que envolve o presidente Temer. A demissão foi a primeira medida do novo ministro da Segurança Pública. O substituto vai ser Rogério Galouro, considerado um profissional técnico e discreto. E você vai ver também que foi preso no Rio um dos chefes da facção que comanda o crime dentro e fora dos presídios. O bandido foi encontrado no estúdio de tatuagem e é acusado de matar um dos maiores traficantes do Paraguai. A Procuradora-Geral da República quer incluir o presidente Temer na investigação sobre pagamentos da Odebrecht para o MDB. Apesar das promessas do governo, os juros do cheque especial voltam a subir em janeiro. E a taxa do cartão de crédito também segue nas alturas. Bancos de leite materno estão com estoques baixos na maioria dos estados. As doações caíram nas férias e no carnaval. Começa falando da prisão durante a noite de um dos criminosos mais procurados aqui no Brasil e no Paraguai. O nome desse bandido, o traficante, é Elton Leonel da Silva. Ele era conhecido como Galã. Ele foi preso pela polícia do Rio no estúdio de tatuagem. Ele era um dos criminosos mais procurados no Brasil e no Paraguai. Elton Leonel da Silva, conhecido como Galã, tem 34 anos. Segundo a polícia, ele era um grande fornecedor de drogas vindas do Paraguai para facções criminosas que agem no Brasil, dentro e fora dos presídios. Segundo a polícia, Galã é um dos suspeitos de ter participado da morte do também traficante Jorge Rafá. O crime aconteceu em 2016, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Durante a emboscada, os assassinos usaram uma metralhadora .50, capaz de derrubar até um avião. O traficante foi preso ontem à noite aqui em Ipanema, zona sul do Rio. Ele estava com a namorada num estúdio de tatuagem quando a polícia chegou. O criminoso até tentou se passar por outra pessoa, apresentou documentos falsos, mas não convenceu os investigadores que já conheciam a verdadeira identidade dele. A gente considera que é uma importante prisão, porque a gente tira de circulação um criminoso de altíssima periculosidade e consegue capturar ele no momento que ele estava aqui no Rio de Janeiro. Nas 2 últimas semanas, 3 chefes da mesma organização criminosa do traficante Galã foram assassinados. No dia 15, Rogério Jeremias, conhecido como GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram torturados e mortos na região metropolitana de Fortaleza. Já na quinta-feira passada, Wagner Ferreira da Silva, um dos apadrinhados de GG, foi executado em frente a um hotel, na zona leste de São Paulo. A polícia diz que as mortes estão ligadas a um racha dentro da própria facção. Os generais que estão comandando a segurança no estado do Rio de Janeiro falaram pela primeira vez sobre as estratégias para combater o crime. Ontem, houve tiroteios em 3 favelas do Rio e a PM conseguiu impedir o sequestro de uma moradora por bandidos que invadiram um condomínio na zona sul da cidade. O prédio fica na Gávea, um bairro nobre na zona sul do Rio. Depois de roubar joias, dinheiro e celulares em 2 apartamentos, os bandidos iam fugir levando uma moradora como refém. Mas na saída do elevador se depararam com policiais que haviam sido avisados. Júlio César Ferreira dos Santos e Francisco das Chagas Pereira da Silva Oliveira tinham recebido indulto de Natal no ano passado. Não voltaram para a cadeia e foram presos novamente em flagrante. Ontem houve confrontos em 3 favelas. Bandidos trocaram tiros com a polícia no Vidigal, na Zona Sul, na Vila Kennedy, na Zona Oeste, e também em Parada de Lucas, na Zona Norte, onde a PM apreendeu mais de 100 quilos de maconha. Não houve registros de feridos nestas 3 comunidades. Na Vila Aliança, na Zona Oeste, o Exército fez uma operação para retirar barricadas montadas pelo tráfico. No Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a ação foi feita pela PM. O interventor, General Braga Neto, quer mais policiamento nas ruas e também nas estradas. Ele se reuniu aqui no Rio com secretários de segurança do Sudeste para reforçar a vigilância nas divisas e assim impedir que bandidos daqui fujam para outros estados. O Exército divulgou uma foto do encontro no Comando Militar do Leste ontem. Mais cedo, o general Braga Neto falou sobre os principais objetivos do plano de intervenção numa entrevista coletiva. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. Os custos ainda serão definidos. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. Tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte, mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores.
Não há planejamento para que as Forças Armadas ocupem de forma permanente nenhuma comunidade, como aconteceu no passado nos complexos do Alemão e da Maré. O novo secretário de Segurança disse que as UPPs serão mantidas, mas deverá haver revisão das ações. As UPP permanecem, porém nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. O combate à corrupção será uma prioridade. O interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. A nossa missão é recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. A Justiça dos Estados Unidos vai decidir amanhã se mantém na cadeia ou concede liberdade sob fiança para o brasileiro Frank Barbieri, que é considerado o maior traficante de armas para o Brasil. Ontem, os promotores divulgaram novos detalhes da investigação. Entre as provas encontradas pelos investigadores está a cópia da identidade do carioca Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas para o Brasil. O documento estava grampeado aos papéis de exportação dos aquecedores. Era nesses equipamentos que o traficante mandava as armas para o Brasil. Na semana passada, os promotores que estão acompanhando o caso receberam a informação de que Barbieri estava guardando fuzis em um depósito para mandar para o Brasil. Foi aí que a prisão dele aconteceu. No depósito encontraram 52 fuzis com números de série raspados para dificultar o rastreamento. Acharam também 2.000 balas e dezenas de pentes de munição. Os fuzis estavam empacotados para viagem, iguaizinhos aos que foram apreendidos no aeroporto do Galeão em junho do ano passado. Segundo a denúncia, documentos da exportadora revelam que entre 2013 e 2017, Barbieri mandou para o Brasil quase 800 motores elétricos, aquecedores de piscina e aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a promotoria, esses aparelhos são normalmente usados para contrabando de armas. Os investigadores americanos revelaram também que tem uma gravação de Barbieri feita pouco depois da apreensão de fuzis no Rio, em que ele pede à transportadora dos aquecedores na Flórida que destrua as provas da exportação. Na primeira audiência de Barbieri, nessa Corte Federal em Miami, o advogado pediu que ele tenha o direito de pagar uma fiança para responder ao processo em liberdade. O pedido vai ser analisado nesta quinta-feira. Quanta gente morta com essas armas, né? E por aqui a Polícia Federal tem novo comando. Rogério Galoro assume depois da passagem relâmpago de Fernando Segovia, que não chegou a ficar 4 meses no cargo. A troca veio depois de forte desgaste, de muitas críticas. Foi a primeira mudança já feita pelo novo ministro da Segurança Pública. Então vamos saber mais com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Juliana, bom dia. Depois da indicação política, então, a opção foi por um perfil técnico e discreto também. Passagem em relâmpago que provocou muitas trovoadas, Ana. Bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. O novo diretor-geral da Polícia Federal tem um perfil oposto ao do antecessor. Desde o início, como diretor-geral, Fernando Segovia provocou constrangimento, desconforto e preocupação na própria Polícia Federal, no Supremo, na Procuradoria-Geral da República, com pitacos e declarações inadequadas, consideradas inadequadas para o cargo. O novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, teve carta branca de Temer para mudar o comando na Polícia Federal. O novo ministro da Segurança Pública estendeu o expediente até tarde da noite no primeiro dia no cargo, acertando a agenda de hoje. Eu estou obedecendo o silêncio obsequioso. E ainda foi se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. E isso depois de um dia longo. Raul Jungmann tomou posse cedo numa cerimônia lotada, mas sem falar da mudança na Polícia Federal que já estava definida. Rogério Galoro foi um dos convidados para a posse, mas só anunciado horas depois como o novo diretor da Polícia Federal. Galoro é delegado há 22 anos. Tem experiência na repressão às drogas, inteligência policial. Ele era o número 2 na hierarquia da Polícia Federal na gestão de Leandro Daiello, quando a PF investigou políticos diversos, inclusive do PT no governo Dilma Rousseff e no MDB no governo Michel Temer. Em nota, a Federação de Policiais elogiou o Galoro, citou o perfil operacional e discreto dele. Discrição que faltou para o demitido Fernando Segovia,
que foi uma escolha pessoal do presidente Michel Temer. Segovia era um nome do agrado de políticos investigados na Lava Jato. Nos 99 dias que ficou no comando da Polícia Federal, Fernando Segovia virou manchete em muitos momentos. Teve reunião fora da agenda com o presidente Michel Temer. Recentemente, em uma entrevista, disse que a tendência era o arquivamento do inquérito dos portos que investiga o presidente. O Supremo pediu para ele se explicar e acabou proibindo o Segovia de falar sobre as investigações, pedido que tinha sido feito pela Procuradoria-Geral da República. E teve outra. Quando tomou posse, Segovia disse a polêmica frase sobre a mala de dinheiro que o ex-assessor de Temer carregou. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Fernando Segovia estava lá, na posse do ministro Raul Jungmann, que pediu a demissão dele, medida comentada por parlamentares. Inevitável a queda do Dr. Segovia. As declarações que ele tinha feito são incompatíveis com o Estado de Direito, com a Polícia Federal e com a autonomia de investigação por parte de delegados da Polícia Federal que presidem o inquérito. Para mim foi uma surpresa. Acho que o Segovia é um bom quadro da polícia. Se ele falou algo e falou demais, muitos outros têm falado demais também, né? No Poder Judiciário também, no Ministério Público. Raul Jungmann agora responde pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança e Departamento Penitenciário. E no discurso citou a população do Rio. Me impressiona, presidente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu vejo durante o dia as pessoas clamarem contra a insegurança, clamarem contra a violência, clamarem contra o crime, e estão corretas. E à noite, financiarem esse mesmo crime através do consumo de drogas. Durante essa cerimônia, o presidente Temer disse que a ajuda federal pode se estender a outros estados. Raul Jungmann deve divulgar ainda hoje novas ações do Ministério da Segurança Pública. Agora de manhã, ele cumpre a agenda no Conselho Nacional de Justiça a convite da ministra Carmen Lúcia. Jungmann deve ter acesso ao mapa da população carcerária do Brasil. Ana Chico. Ok, Juliana, voltando a falar aqui da Polícia Federal, né? O que sai, Segovia, era um nome que agradava a políticos investigados pela Lava Jato, a gente viu isso na reportagem. Agora, o que assume já investigou vários partidos políticos, inclusive o MDB de Michel Temer. Então, Alexandre Garcia pode dizer para a gente se é de se esperar muita coisa daqui para frente. O que vem por aí, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Pois é, o que se espera é que se investigue de modo técnico e discreto, como se diz, aliás, que é o novo chefe da Polícia Federal. Olha, há um dito no meio jurídico de que juiz só fala nos autos. Transpondo isso para a polícia, pode-se desejar que delegado só fale no inquérito, inclusive para não condenar ou inocentar antes dos tribunais. O diretor da Polícia Federal caiu porque falou demais, né? Indicou que o inquérito que apura, né, se uma medida provisória seria para favorecer uma empresa portuária, né, que seria arquivado esse inquérito por falta de provas. Pegou mal, inclusive, para o presidente da República, porque ficou parecendo que ele estava lá nomeado pelo presidente, a despeito da indicação do ministro da Justiça, para jogar água fria nas investigações. E o indicado pelo ministro, que jurisdicionava a polícia, era Galoro, né? Era a sucessão natural. O número 2 do diretor que saía, Leandro Daiello, o da Lava Jato. Segovia teria sido pedido de Sarney ao presidente Temer, o que Sarney negou. Galoro ficou então trabalhando com o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, que o indicara como secretário-geral, nacional de Justiça, como se estivesse em banco de reserva. E agora, a pretexto de mudança de ministério e de ministro, foi retirado Segovia, já sem condições de continuar depois que a Procuradoria e o Supremo deram a ele um "por que não te calas?". Por coincidência, troca feita no mesmo dia em que o ministro relator Luiz Roberto Barroso concede prorrogação por mais 60 dias
no prazo do inquérito sobre a medida provisória das portuárias. Assim, quando o inquérito falar, aí vai se ter a indicação de se havia ou não contaminação dessa medida provisória. Ana e Chico? É isso. Obrigado, Alexandre. Até mais. A gente vai falar agora do fechamento de lojas pelo país. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, que o Bom Dia Brasil apresenta agora em primeira mão, mostra uma ligeira melhora nesse setor, puxada pelo crescimento nas vendas. Mas o número de estabelecimentos que fecharam em 2017 ainda é muito alto. O levantamento mostra que a crise do comércio começa a ir embora. Mas o número de lojas fechadas ainda é grande em todas as cidades. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, que o Bom Dia Brasil apresenta em primeira mão, o balanço nacional entre o que abriu e fechou continuou negativo. Foram menos 19.300 lojas, mas o número já é bem menor do que em 2016, quando mais de 100 mil lojas desapareceram. No Rio são muitos anúncios de aluguel ou venda. Nesta rua, há portas fechadas uma ao lado da outra. É uma rua tradicional do comércio de instrumentos musicais. Este gerente de loja diz que só no último ano 2 concorrentes fecharam. É uma junção de coisas, né? O alto aluguel, realmente a gente paga bem caro de aluguel aqui na rua. O mercado deu uma esfriada muito grande. Entre todos os estados, o Rio foi que teve a pior situação no ano passado, seguido por São Paulo. O único estado brasileiro com balanço positivo foi Santa Catarina, com mais 200 lojas. Uma delas foi da Bárbara Neves. A nova comerciante está confiante. Muita gente disse que a hora não era boa, que tinha muita coisa fechando, que seria um risco, mas eu acreditei em mim, na minha intuição, e achei que o comércio tem sim um grande potencial. Entre os diversos segmentos, o pior desempenho foi no setor de supermercados, que perdeu 5.700 lojas no balanço entre aberturas e fechamentos. E quem está sentindo menos a crise são as farmácias. No ano passado, abriram mais de 400. Mas o levantamento da Confederação Nacional do Comércio traz também números positivos, que dão esperança para o setor. Houve uma reação no volume total de vendas em 2017. E outro dado importante, aumentou o número total de empregados. Por tudo isso, a Confederação Nacional do Comércio prevê que agora, em 2018, finalmente, o balanço da abertura de lojas no Brasil vai voltar a ficar positivo. A gente acredita que, em termos de abertura de lojas, a gente deve ter aproximadamente 20 mil lojas abertas no varejo brasileiro. As condições de consumo estão se combinando, estão se rearranjando de forma positiva. Deve ser um ano positivo para o setor, sem dúvida. Amanhã o IBGE vai divulgar o resultado do PIB e a gente vai ficar sabendo, então, melhor qual foi o desempenho da economia no ano passado. A Miriam Leitão está aqui com a gente. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia, Miriam. O que esse número vai mostrar, o PIB de 2017? Olha, Chico, as previsões todas estão coincidindo em torno de 1%, que foi mais ou menos o que o Banco Central também verificou. 1%, um pouco a mais, 1,1%, deve ser o PIB de deve ter sido o PIB de 2017. Mas o que isso significa? Significa, oficialmente, pelo órgão de estatística oficial do país, o fim da recessão. 1% é pouco, é um aumento pequeno, é um PIBinho, mas é o fim, não é negativo. E teve 2 anos fortemente negativos, então se encerra um período que foi terrível, que foi só comparável à recessão do governo Collor. E há vários indicadores mostrando que essa recuperação continua em 2018. Teve o aumento da arrecadação que foi divulgado essa semana pelo Tesouro. Teve uma parte do aumento que foram de recursos extraordinários, mas parte foi aumento de imposto de produção e atividade, como, por exemplo, o IPI, que aumentou 19%. Em todos os outros indicadores, você vê um começo de melhora. A reportagem mostrou, assim,
Ainda tem muita loja fechada, mas 2017 teve um resultado melhor que 2016 em termos de balanço entre lojas fechadas e lojas abertas. Então, esse começa a recuperar em várias coisas. Quando você pega índice de vendas, aumento de salário nos dissídios acima da inflação, aumento da produção industrial, aumento de venda de veículos, tudo isso começa a melhorar. Então, é o país saindo da recessão, mas saindo lentamente, saindo como assim, pé ante pé dessa recessão que foi tão pesada na economia do país. Agora, Miriam, hoje também vai ser divulgado um outro índice que também é importante, que é o do desemprego. Qual é a expectativa que vem por aí? Um aumento do desemprego. Parece contraditório com o que eu acabei de falar, mas é que em janeiro normalmente aumenta. Então terminou o ano passado em 11,8%, altíssima taxa de desemprego, mas caindo. Em janeiro deve ir para 12,1%. Por quê? Porque todo mês de janeiro, fevereiro, março, o índice aumenta. Aumenta por vários motivos. Um dos motivos é o que está sendo pesquisado. O que o IBGE pergunta é, procurou emprego no último mês? E normalmente no começo do ano há mais gente procurando emprego, porque pessoas que terminaram a faculdade ou pessoas que começou o ano, está com um novo propósito, está com nova esperança, e também até as notícias de recuperação levam mais pessoas a procurar emprego. Isso faz o índice subir, em abril começar a cair. Mas esse é o pior indicador. Tudo começa a melhorar, mas a taxa de desemprego, mesmo quando ela melhora muito pouco. Então, esse é o ponto que faz com que a recuperação... E por que acontece isso? Porque essa recuperação não tem horizonte. Os empresários têm medo de contratar muito e mais adiante ter uma nova queda. Então, a recuperação assustada, uma recuperação medrosa, que é o que está acontecendo nesse ano. E é o mais cruel dentro de toda essa crise, né? É o mais cruel. Pessoas que estão sem emprego. Obrigada, viu? Até mais. Olha, já passa de 28 o número de mortos numa das piores ondas de frio a atingir a Europa nos últimos anos. E os meteorologistas alertam que o pior ainda não passou. Então vamos até Londres saber mais com Pedro Vedova. Pedro, socorro, né? Situação difícil por aí. É isso, Ana. Bom dia para você, para todo mundo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, vem o dia mais frio em 30 anos. A Escócia deve registrar quase meio metro de neve e a Irlanda enfrentar a pior nevasca desde 1982. Agora, os moradores de Berlim é que se preparem, a temperatura deve chegar a menos 20 graus por lá. E olha, a situação é muito grave na Polônia, onde 9 pessoas morreram, mas também há vítimas na França, Itália, Lituânia, Romênia e República Tcheca. Aqui no Reino Unido, o maior problema são os acidentes de trânsito. Várias estradas tiveram que ser fechadas e as autoridades precisam até resgatar motoristas presos na neve. Há um apelo para que só saia de casa quem realmente precisa e, se for sair, que leve cobertores, pás, bebidas quentes. Centenas de escolas suspenderam as aulas e há também atrasos em trens e aeroportos. Na Espanha, além desses ventos que vêm lá da Sibéria, uma outra tempestade chamada de Emma está provocando o caos. 20 regiões estão em alerta máximo, nenhum lugar escapa dessa tempestade toda. Olha como é que ficaram as praias na França. Essa aí é a Nice, no sul do país. A ilha de Córcega, por exemplo, está irreconhecível. Até Portugal, um dos países mais quentes da Europa, está na mira dessa onda de frio. Chico, Ana, daqui a pouco eu volto com outras notícias. Tá bom, se agasalhe aí, Pedro. Já. Olha, vamos falar aqui do Brasil. O Brasil teve chuva forte ontem à noite, principalmente no Rio e na região metropolitana. Houve alagamentos em vários pontos. A água derrubou o muro de um cemitério em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E um carro foi arrastado pela correnteza. No município do Rio, as ruas alagaram em vários bairros. Sirenes foram acionadas em 6 comunidades. Moradores foram orientados a se abrigar em pontos seguros, mas o alerta foi suspenso. Ainda ontem à noite não houve registros de deslizamentos, Ana. Pois é, esse mês de fevereiro para a gente foi muito chuvoso, né? Isabela Camargo já por aqui para falar disso. Isabela, bom dia. Qual o balanço desse mês? Dá para dizer realmente que essa impressão nossa de que choveu mais do que esperado? Foi isso mesmo?
Ana, bom dia para você, bom dia a todos. É o seguinte, Ana, esse fevereiro está muito curioso. Vocês tiveram realmente muitas chuvas, só que o país é muito grande, né? Para cada região, uma situação, e aí dentro das regiões existem vários microclimas. É por isso que a gente tem tantas diferenças, uma pertinho da outra. Vou dar um exemplo agora aqui de São Luís, no Maranhão. Você vai ver que choveu 506 milímetros. É o dobro do que normalmente chove no mês de fevereiro. Já em Macapá, choveu 220, 100 milímetros a menos do que normalmente chove no mês. Por esses tons aqui, você vê azul mais chuva, laranja menos chuva. Região sul ficou bem seca neste mês. São Paulo também teve chuva bem abaixo da média. E aí tem muita gente se perguntando, né? E o Cantareira? Olha só, lá no sistema o acumulado foi de 95 milímetros e a gente está encerrando o mês com 52,4%. 10% a menos se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado. Nos dois casos, veja, choveu bem abaixo da média, que é de 203. Essa média é contabilizada lá no Cantareira. Já em 2016, olha que interessante, choveu acima da média, mas a gente estava saindo daquela crise hídrica horrorosa. Ou seja, a gente não pode desperdiçar água de jeito nenhum, tá certo? Falei do passado, agora vou falar do presente. Hoje tem previsão de pancadas de chuva de norte a sul do país. Tempo seco apenas na região da Campanha Gaúcha, aqui entre o Espírito Santo, nordeste de Minas, interior e sul da Bahia, por conta dessa área de alta pressão que está circulando um ar mais seco por aqui. Agora, no restante do país, o dia está ensolarado, tem bastante sol entre nuvens, mas à tarde tem previsão de pancadas de chuva. Hoje, temporais apenas em Goiás e Minas. E no Rio de Janeiro, hoje a previsão é de menos chuva do que ontem. Tá certo? As temperaturas ficam assim. Nós temos 32 graus para Manaus e também para Florianópolis, 33 em Palmas, 30 em Brasília, repetindo, hoje com chance de temporal. São Paulo também 30 graus, só pancadas de chuva isoladas à tarde. No Rio de Janeiro e em Vitória, 34 graus. Chico e Ana, vai ficar um pouquinho mais quente aí do que ontem. Pois é, Isabela, só uma coisa, eu fico feliz quando você fala que no Nordeste tá chovendo, né? Está chovendo no Ceará, no sertão, onde a gente sempre comemora. Sempre é bom comemorar, é bom lembrar, olhar isso e falar que bom, graças a Deus. Olha aqui. E nos próximos dias, qual é a previsão? Olha, temos recados importantes, Chico, para ninguém passar perrengue. Vamos ver, até o final de semana a gente tem previsão de bastante chuva para Minas Gerais, norte de São Paulo e no Nordeste. Então tá aqui, olha, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Já aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, nós temos menos chuva até a segunda-feira. Chico e Ana, amanhã eu trago mais detalhes. Tá bom, vamos ficar de olho. Obrigado, Isabela. Até amanhã. E no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, a cheia antecipada causa dificuldades para as embarcações. É que a vegetação está se desprendendo das margens e, com isso, os barcos acabam encalhando no meio do rio. A embarcação que transporta toneladas de mercadorias fica encalhada no meio da vegetação no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. A foto mostra bem como o barco ficou cercado pelos baceiros. Essa vegetação que se forma ao longo das margens e, com a cheia, se espalha pelo leito do rio. Parecem ilhas seguindo o movimento da água. Em uma semana, 3 embarcações da mesma empresa que leva soja e cereais para a Bolívia ficaram encalhadas. Nós conseguimos desbloquear, mantivemos a navegação, canal aberto, mas alertas e monitorando porque a situação pode se agravar. 5 empresas navegam pela hidrovia Paraguai e Paraná. Elas usam equipamentos como este, que empurram os barcos até eles se livrarem dos baceiros. É a alternativa para evitar atrasos na entrega das mercadorias. Quase 400 toneladas de produtos, grãos, minério e fertilizantes são transportadas por mês pelo Rio Paraguai. Os técnicos da empresa que administram a hidrovia já estão avaliando as regiões com maior concentração de plantas aquáticas. São pelo menos 300 quilômetros a serem monitorados para evitar que mais embarcações encalhem por aqui. Ele é retirado, é feito um trecho grande com a embarcação com rebocadora Vida de Melo para que esse material seja deslocado o mais rápido possível e não tenha retorno para onde estava o entupimento. O pico da cheia do Pantanal costuma ser no mês de maio, mas este ano as águas estão subindo mais cedo. O Rio Paraguai está em 3,65 metros, 2 metros a mais que no mesmo período do ano passado. Com isso, a vegetação está se espalhando mais rapidamente. À medida em que a quantidade dessas ilhas no rio aumenta, o risco de acidentes também aumenta e, ao mesmo tempo, o risco de
dessas plantas acumularem nas pontes, né, e interromper o fluxo hidroviário também, né. Olha, a gente vai para um intervalo, pessoal. Intervalo rapidinho, já a gente vai falar aí de um absurdo, viu? Os juros do cheque especial, eles subiram mesmo depois das 11 reduções na taxa básica de juros. O governo quer descobrir como o ditador da Coreia do Norte conseguiu um passaporte brasileiro. Dá uma olhada aí, ó. Apesar das promessas da equipe econômica, os juros do cheque especial voltaram a subir em janeiro. Fica difícil entender esse movimento, né? Se o Banco Central reduziu a taxa de juros 11 vezes seguidas, como é que ainda tem taxa subindo para o consumidor? Vamos falar em Brasília com a Juliana, porque a pressão do governo nos bancos parece que não teve nenhum resultado, né, Juliana? Ô Chico, cheque especial para não ser usado de jeito nenhum, jamais ser usado. Os juros chegaram a 324% ao ano em janeiro. Bom, quem está no aperto deve trocar a dívida do cheque especial por uma mais barata, como a do empréstimo consignado ou do crédito especial. Sabe aquela história do salário que acaba e o mês que continua? Contas que não cabem no orçamento por causa de uma despesa imprevista ou um descontrole temporário nos gastos? Quem nunca? Mas isso pode virar um problemão se o dinheiro usado para tapar esse buraco na conta bancária vem do cheque especial com frequência. A taxa de juros do cheque subiu, chegou a 324,7% ao ano em janeiro. É um crédito caro demais. O Wilson já precisou usar o cheque especial algumas vezes. Comerciante sentiu a crise econômica e acabou se endividando entre 2016 e 2017. Levou mais de um ano para pagar a conta e só conseguiu depois de vender um imóvel. Essa dívida, ela não tem fim, né? Sempre ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Se você não dispor de um bem, alguma coisa para utilizar, para sanar o problema, você não paga. Os juros do cheque especial variaram um pouco no começo do ano passado. Tiveram quedas consecutivas entre abril e agosto, depois voltaram a subir, se estabilizaram e hoje estão num patamar próximo de maio do ano passado. Mas a taxa de 324% ao ano ainda é muito alta. Só perde para os juros do cartão de crédito, que vem caindo desde o ano passado, quando o Banco Central anunciou novas regras, limitando o tempo em que a pessoa pode ficar no rotativo, depois de pagar o valor mínimo da fatura. Mesmo assim, os juros do cartão estão em quase 328% ao ano. No mês passado, o ministro da Fazenda disse que a equipe econômica está estudando medidas para tentar estimular a queda nos juros do cheque especial. Mas ainda não há nenhuma previsão de quando isso pode ser anunciado. De qualquer forma, quem tem conta em banco precisa ficar atento. Embora o crédito do cheque especial seja fácil, um dinheiro que está disponível para ser usado todo mês, pode se transformar numa cilada. Este economista diz que se a pessoa usa o cheque especial como rotina, quase todo mês, está perdendo dinheiro. E se perder o controle, pode se endividar com muita facilidade. Ele lembra que existem algumas linhas de crédito bem mais baratas, como o empréstimo consignado e mesmo o crédito pessoal. O professor da Universidade de Brasília diz que um dos caminhos para incentivar a queda nos juros do cheque é estimular a concorrência entre os bancos e que a criação do cadastro positivo, que está sendo analisada no Congresso, pode ajudar. O cadastro positivo é o tipo da iniciativa boa, porque ele permite você mostrar a outros bancos que você é um bom pagador. Hoje, só quem sabe que você é um bom pagador é o teu banco. Então, você não consegue barganhar com isso, você não consegue fazer negociação, porque o outro banco não sabe se você de fato é um bom pagador. O Banco Central disse que a taxa anual dos juros do cheque especial está sendo discutida pela Federação Brasileira dos Bancos. Febraban informou também que ainda este ano vai anunciar propostas para melhorar o uso do cheque especial. Se tivesse um teto, né, talvez fosse uma saída para quem sempre entra nesse aperto e não consegue sair. Aqui em São Paulo, bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do Hospital das Clínicas. Os funcionários ficaram apavorados, obviamente. Vamos para lá com o André Azeredo. Diga, André. Segundo o relato dos funcionários, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. A ação durou 5 minutos antes das 5 horas da manhã e a força da explosão foi tão grande que quem estava aqui sentiu até dores de cabeça. Esse é o problema.
Toda explosão pode dar errado, isso aqui é um hospital, podia comprometer a parte elétrica, até pegar fogo, tem gente internada, tem gente trabalhando, a polícia acabou de sair daqui, a Polícia Civil e a perícia confirmaram 6 homens fortemente armados, renderam os seguranças aqui na entrada do prédio dos ambulatórios e explodiram um dos caixas eletrônicos. São 4 no total, eles ficam lá no fundo à esquerda, a perícia, como eu disse, já saiu dali, roubaram o dinheiro do caixa, de não ter informação de quanto, e tentaram abrir um outro caixa. Como tiveram dificuldade, acabaram indo embora. A Polícia Civil agora segue o rastro dos criminosos que fizeram essa ação com 2 carros roubados. Audácia em hospital, Rodrigo. Dentro de um hospital, é incrível. 8h07. Obrigado, André Azeredo. Jaqueline Brasil, trânsito, transporte. Vamos lá, Rodrigo. Transporte coletivo, linhas da CPTM do metrô, tudo bem, sem problemas agora. E a gente mostra como é que está o monitoramento pelas nossas câmeras, o monitoramento do trânsito. Começando pelo corredor norte-sul, à direita para quem vai em direção ao aeroporto, do outro lado em direção à zona norte. Bastante carro, mas está fluindo tudo bem. Aí a gente dá uma olhadinha também na nossa janela, para observar aí como é que está a Marginal Pinheiros, tanto pela pista expressa quanto pela pista local, tudo bem? Só observa aqui, ó, saída da Roberto Marinho, opa, motorista já reduzindo um pouquinho a velocidade. E aí tem uma outra câmera aqui que a gente vai mostrar também, que é a Marginal Tietê. Você que está ali, olha, bem na altura da ponte da Casa Verde, por cima em direção a Ayrton Senna, em sentido Castelo Branco aqui por baixo, aqui não mostra acidente, mas se a gente colocar aqui no Waze, ó, tem ali um acidente, provavelmente um acidente não grave ali, mas olha, tá congestionando um pouquinho para quem vai em direção à rodovia Ayrton Senna, que a gente não consegue mostrar ali. Então o motorista acaba pisando bastante no freio. E o que me chama a atenção, Rodrigo, é a passagem da Zona Norte para a Zona Oeste. Olha, pela ponte Júlio de Mesquita Neto, tá com trânsito lento, ponte do Limão também e a ponte da Casa Verde também. Olha, todos os acessos com trânsito lento, tá? Saindo aqui da Marginal Tietê, a gente destaca também estradas. A rodovia Raposo Tavares está aí. Olha só como ela está lenta desde cedo, né? Na região do Butantã, motorista indo a 11 km por hora. Daqui a pouco eu trago mais detalhes das outras estradas que chegam aqui à capital. Tá bom, obrigado. No intervalinho, pessoal, já vamos falar dos novos casos de febre amarela em Minas Gerais. E aí, como a Jaque disse, outras notícias aqui de São Paulo. A gente de olho em tudo para você nesta manhã de quarta-feira, 8h09. A gente volta já já. Em Minas Gerais foram registradas 96 mortes por febre amarela de dezembro até agora e 264 casos foram confirmados, é muita coisa. A Secretaria de Saúde do Estado informou que 11 pessoas tiveram a doença mesmo com a vacina. Isso aí no universo de 16 milhões de vacinados. A Fabiana Almeida de Belo Horizonte fala um pouco ao vivo pra gente sobre essas mortes todas causadas pela febre amarela, né, Fabiana? Bom dia. Bom dia, Ana. Todas essas 11 pessoas tiveram exame positivo para a febre amarela e elas apresentaram um cartão de vacinação que comprova que elas tomaram a vacina contra a doença. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, essas pessoas estão sendo investigadas para saber se quando elas foram vacinadas e em quais condições. Ainda de acordo com a Secretaria, elas moram em diferentes regiões do estado. Mas atenção, tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações deixam claro que esses casos são raríssimos, podem ter causas diferentes e estão dentro de um percentual considerado normal. Ou seja, ninguém deve deixar de tomar a vacina por causa de casos como esses. A vacina é segura e a forma mais eficaz de evitar a febre amarela. Ana, Chico. Obrigado, Fabiana. Claro, a vacina ela é segura em mais de 90% dos casos e é a maneira mais segura que você tem de se proteger da febre amarela que mata. Por causa desse surto de febre amarela, o Brasil se tornou pioneiro no transplante de fígado em pacientes com a doença. O procedimento é experimental e indicado apenas para doentes que desenvolveram a forma grave da hepatite. Gabriela foi a primeira paciente no Brasil a passar por um transplante de fígado para tratar a febre amarela. A engenheira, de 27 anos, ficou 43 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com uma hepatite fulminante. Olhos extremamente amarelos, febre, muitas dores nas articulações, muito fraca, muito cansada. O transplante tem sido indicado de forma experimental para casos extremamente graves da doença, em que não há outra opção. Naqueles pacientes que desenvolvem uma hepatite com quadro fulminante, ou seja, em que a inflamação do fígado é tão severa que ele começa a parar de funcionar com alteração
neurológica, com alteração da coagulação, são nesses pacientes em que a gente pensa em fazer o transplante de fígado. Esses pacientes são prioridade na fila do transplante. Se não receberem um transplante rapidamente, eles vão evoluir para o óbito. Ou seja, eles vão numa posição, eles ganham uma pontuação alta o suficiente para que eles se tornem o primeiro ou o segundo lugar na fila, dependendo do número de pacientes que estejam inscritos em prioridade. Pelos dados do Ministério da Saúde, de dezembro para cá, 9 pessoas já passaram pelo procedimento em São Paulo. No Rio de Janeiro, foram 3 pacientes. Segundo os médicos, o transplante de fígado não é garantia de cura da febre amarela. Aqui em Minas, este ano, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, das 6 pessoas que fizeram o transplante por causa da doença, 4 não resistiram. Os outros 2 pacientes estão internados no CTI deste hospital em Belo Horizonte. Desde dezembro do ano passado, 96 pessoas morreram por complicações da febre amarela em Minas. Para evitar a febre amarela, o melhor mesmo é se vacinar. É a melhor ferramenta que existe. Não existe nenhuma ferramenta tão poderosa quanto a vacina. Vai ser retomado daqui a pouco o julgamento do ex-deputado do Paraná, Carly Filho. Ele é acusado de matar 2 jovens no acidente de trânsito em 2009, já há quase 10 anos. Ontem, no primeiro dia do julgamento, ele assumiu que bebeu antes de dirigir. Ana Zimmermann tem os detalhes direto de Curitiba. Bom dia, Ana. Oi, Ana, um bom dia a todos. No primeiro dia de julgamento foram quase 8 horas de sessão. Foram ouvidas 6 testemunhas e depois foi interrogado o réu, Fernando Ribas Carly Filho, que falou por aproximadamente 15 minutos. Não foram autorizadas imagens, só a gravação do áudio. O Fernando Ribas Carly Filho admitiu que bebeu antes de dirigir, mas disse que não tinha intenção de matar as vítimas. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Mas as pessoas que me conhecem sabem da minha índole, sabem da educação simples que meus pais me deram. Eu nunca fiz racha na minha vida, não teria por que estar fazendo racha nessa noite. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, para quem está me ouvindo, eu sou culpado. Eu assumo minha parcela de culpa em tudo que aconteceu. Mas eu jamais tive a intenção de matar alguém naquela noite. Carly Filho também pediu perdão às mães das 2 vítimas que estavam sentadas na primeira fila aqui do tribunal e disse que o carro deles cruzou a frente do carro dele numa via preferencial. O julgamento vai ser retomado daqui a pouco, o Tribunal do Júri está quase abrindo, a sessão vai começar às 9h30 da manhã, aí acontecem os debates entre acusação e defesa e depois os jurados vão decidir se Carly Filho assumiu o risco de matar. Ana, Chico. Obrigado. E você vai ver a seguir: a Procuradora-Geral da República pede autorização ao Supremo para investigar a participação do presidente Michel Temer numa reunião que discutiu o pagamento milionário da Odebrecht ao MDB. E um delator da Lava Jato afirma que Sérgio Cabral tomou um susto quando descobriu que já tinha 100 milhões de dólares no exterior. A gente fala disso já, depois do intervalo. Agora, 8h18, horário de Brasília. A Procuradora-Geral da República pediu ao Supremo para incluir o presidente Michel Temer na investigação que apura um suposto repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB. E, Juliana, foi uma mudança aí na postura em relação ao antigo procurador Rodrigo Janot. Ana, quando começou essa investigação, então o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entendeu que a Constituição proibia investigar o presidente por supostos crimes anteriores ao mandato. Mas Raquel Dodge discorda desse entendimento. Segundo delatores da Odebrecht, o encontro serviu para acertar o pagamento de 10 milhões de reais para o MDB. 6 milhões seriam para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo. A Odebrecht faria o pagamento em troca de interesses da empresa atendidos pela Secretaria de Aviação Civil, ocupada entre 2013 e 2015 por Eliseu Padilha, que hoje é ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, atual secretário-geral da Presidência da República. Marcelo Odebrecht e Cláudio Melo Filho revelaram que Padilha e Michel Temer, então vice-presidente, estavam no jantar.
Padilha e Moreira Franco já são investigados neste caso. Na época em que o inquérito foi aberto, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tinha colocado o nome de Michel Temer entre os investigados por entender que o presidente da República só pode ser investigado por crimes durante o mandato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, concorda que o presidente da República, neste caso Michel Temer, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do mandato. Mas ela defende que ele possa ser investigado e, por isso, fez o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Raquel Dodge também quer saber qual a relação de Michel Temer com Odebrecht. Ela diz no documento: considera necessário tratar de ampliação do rol de investigados neste inquérito para incluir o senhor presidente da República, Michel Temer, por considerar que a apuração dos fatos em relação ao presidente da República não afronta a Constituição. É o ministro Luiz Edson Fachin quem vai decidir se Temer vai ou não ser investigado neste caso. A assessoria de Paulo Scaff, do MDB, informou que todas as doações recebidas pela campanha dele ao governo de São Paulo estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral e que as contas foram aprovadas. A Presidência da República não quis comentar o pedido da Procuradora. A única investigação contra o presidente Michel Temer em curso foi prorrogada por mais 60 dias. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, atendeu ao pedido da Polícia Federal. A investigação apura se um decreto beneficiou o setor de portos em troca de propina. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba, se recusou a prestar depoimento por videoconferência num processo que tramita na Justiça Federal do Rio. Outros réus fizeram novas revelações sobre o esquema de corrupção do governo do Rio de Janeiro, inclusive sobre a compra de diamantes para ocultar contas no exterior. Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, fez delação premiada e por isso não aparece nas imagens. Ele afirmou que Sérgio Cabral se surpreendeu quando soube que já tinha mais de 100 milhões de dólares depositados em contas no exterior, dinheiro de propina. Ele ficou muito assustado. Essa conta chegou, se eu não me engano, a 150, 160 milhões lá fora. Carlos Miranda mencionou pela primeira vez que também havia esquema de propina na SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Os irmãos Renato e Marcelo Chebar, doleiros que administravam as contas de Sérgio Cabral no exterior, também foram ouvidos. Eles disseram que diversas vezes levaram dinheiro vivo a Londres, Paris e Nova York para pagamento de despesas de viagem do ex-governador. Os irmãos Chebar contaram que, em 2016, preocupado com a lei que determinava a declaração de contas no exterior, o ex-governador ordenou a compra de diamantes. Foi um encontro que a gente teve em Londres, no Carnaval de 2016. Foi uma forma de esvaziar as contas e era uma forma de zerar o saldo comprando um diamante. Nesse processo, o grupo do ex-governador do Rio é acusado de desviar 300 milhões de reais. Já condenado em outros 4 processos da Lava Jato, Sérgio Cabral está preso em Curitiba e seria ouvido por videoconferência, mas preferiu não responder às perguntas desse processo e alegou que a defesa foi prejudicada. Eu tive a oportunidade de estar com o meu advogado, o doutor Rodrigo Roca, que está aí. Portanto, o meu direito de defesa está prejudicado. Parte do dinheiro desviado pela corrupção no Rio vai para a educação. Ontem foi assinado um acordo entre representantes do Ministério Público Federal e Estadual, do Governo do Estado e do Judiciário. 10 escolas já foram selecionadas para passar por reformas. Cada uma deverá receber R$1,5 milhão de reais. Isso aí, com toda a fiscalização, lisura, para que realmente o cidadão tenha de volta aquilo que é dele. O Ministério Público Federal negou que a defesa do ex-governador Sérgio Cabral tenha sido prejudicada. Os procuradores afirmam que ele recebe o mesmo tratamento que qualquer preso em Curitiba e lembram que o político foi transferido para o Paraná após se envolver em irregularidades dentro do sistema prisional do Rio. A força-tarefa da Lava Jato já recuperou até agora 451 milhões de reais em acordos de colaboração no Rio de Janeiro. Agora, fazer um alerta: os estoques dos bancos de leite materno estão bem abaixo do normal em pelo menos 15 estados brasileiros.
No freezer desta maternidade do Recife, restaram apenas 9 dos 40 litros necessários para o atendimento dos recém-nascidos. Segundo os coordenadores do Banco de Leite, as doações caíram nas férias e no carnaval. Lembrando que o leite materno supre todas as necessidades nutricionais dos bebês até os 6 meses. E nas maternidades ele é fundamental, principalmente para os bebês prematuros. Aqui em São Paulo, bombeiros retomaram as buscas pelo menino Matheus Henrique da Silva, de 11 anos. Ele caiu num córrego na Zona Leste na segunda-feira. Falar com a Zelda Mello, que está acompanhando este terceiro dia de trabalho dos bombeiros. Oi, Zelda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Os bombeiros agora, eles estão divididos em vários grupos, estão nos piscinões aqui do córrego Rincão, também no desemboque com o rio Tietê, e uma equipe foi enviada para as comportas em Osasco, onde desemboca, por onde passa o rio Tietê. Também ontem eles já fizeram uma vistoria em toda a extensão do córrego Rincão, nos 5 quilômetros, mas não encontraram nada. As buscas seguem em momentos de grande chuva. É claro que os bombeiros acabam tendo que suspender, mas eles vão continuar buscando até que o menino Matheus seja encontrado, Rodrigo. Ok, muito obrigado, viu, Zelda? Vamos com a previsão do tempo, 8h28, Isabela Camargo está aqui. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Menos chuva hoje, Menos tá? chuva. Mais sol desde cedo, a gente está vendo um céu bem mais claro, bem menos nuvens por enquanto. Com isso a temperatura vai subir, vai esquentar mais hoje, previsão de 30 graus. Por conta de toda a circulação que está rolando de norte a sul do país, a gente tem a mesma condição para todo o estado. Então são pancadas de chuva que podem acontecer no período da tarde, mas de modo muito irregular. O que isso significa? Pode chover numa cidade e não chover na outra cidade. Mas não é muita água. Então, aqui na capital, pode chover num bairro e nada no outro. A gente não tem nenhum sistema para provocar nem uma chuva persistente e nem chuva volumosa. A previsão de ontem, por exemplo, aquelas nuvens que a gente estava vendo de manhã foram todas para o Rio de Janeiro. Então não choveu. Aqui nós não temos um registro oficial de chuva. A capital. A chuva foi toda lá para o Rio de Janeiro. Então hoje é esta condição. Vamos voltar a falar aqui do presente. Agora, para quem já está pensando, né, nos próximos dias, continuamos com o mesmo padrão: calor e umidade. Tá? O verão ainda continua até o dia 20 de março. Então esse padrão continua até o final de semana. Temperaturas não mudam, pancadas de chuva à tarde. E aí a gente vê que pelo volume de chuva, a maior parte vai ficar lá no norte do estado apenas. Obrigado, Isa. Bom dia, viu? Olha, o intervalinho, pessoal, já vamos mostrar o passaporte brasileiro usado pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E também outras notícias de São Paulo, agora 8h29. Itamaraty investiga como o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, conseguiu um passaporte brasileiro. A agência Reuters publicou imagens desse passaporte. Autoridades europeias ligadas à segurança disseram à agência que ele usou o documento para viajar a países ocidentais quando era criança. O ditador aparece com o nome falso de Joseph Vag. O passaporte foi emitido pela Embaixada Brasileira em Praga nos anos 90 e assinado pelo diplomata Antônio José Maria de Souza e Silva. Não há confirmação de que a assinatura seja verdadeira. Hoje, esse diplomata brasileiro é embaixador em Mianmar. Kim Jong-il, pai e antecessor desse atual ditador norte-coreano, que morreu em 2011, também conseguiu um passaporte com nome falso. A rodovia Raposo Tavares, mudando agora de assunto, ficou totalmente interditada no sentido São Paulo por causa de um ônibus que foi incendiado. A gente tem imagens gravadas aí com o celular, mostra o ônibus em chamas, atravessado na rodovia. Segundo a polícia, 5 pessoas que estavam num ponto entraram no ônibus, mandaram o motorista atravessar o veículo ali no meio da pista e fizeram todos os passageiros descerem. Em seguida, armados com coquetéis Molotov, colocaram fogo no ônibus. Moradores da região, que não quiseram gravar a entrevista, disseram que a ação foi em protesto à morte de um adolescente por um policial no fim de semana. A Raposo Tavares ficou totalmente interditada por mais de 1 hora no sentido capital. Um funcionário da SP Trans disse que 12 linhas tiveram que ser desviadas. E uma carreta gigante enroscou em um semáforo e fechou a Avenida Santo Amaro de madrugada. Um carro da polícia ali impediu o motorista de continuar o trajeto, quando mais da metade da carga já tinha passado pelo semáforo. A carreta, de 28 metros de comprimento e mais de 3 de largura, transportava um gerador de cerca de 40 toneladas. Segundo os funcionários responsáveis pela carga, o transformador estava sendo levado para as obras do metrô, na Avenida dos Bandeirantes. A Avenida Santo Amaro chegou a ser interditada no sentido centro por 2 horas. O semáforo quebrou, teve que ser retirado, foi trocado.
A carreta foi levada pela contramão até um recuo na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Até agora, a empresa que fazia o transporte da carga não se pronunciou. E aí a gente vai com a Jaqueline Brasil. Desde cedo a gente já vem mostrando que tanto a Raposo quanto a jornalista Roberto Marinho e Santo Amaro não sofrem mais o impacto desses episódios. Já voltaram ao normal. O que a gente destaca aqui, Rodrigo, é que teve um acidente que está agora ativo, e eu mostro até aqui no Olho Vivo, que é o nosso mapa, só porque agora eu não consigo dar o zoom aqui, me ajuda aqui, peraí, aí. Bem aqui no vermelhinho, tá vendo? Teve um acidente entre carro e moto. Aí o que acontece? Com esse acidente aqui entre carro e moto, tem a interdição do corredor de ônibus, tá? E é por isso que o corredor de ônibus está vermelho. E aí a gente migra aqui para o Waze para observar que no corredor quem está de ônibus está sofrendo e quem está de carro também. Na Francisco Morato, logo ali depois do Largo do Taboão. Dá uma olhada aqui como está tudo muito ruim. Pessoas se machucaram nesse acidente, o motociclista e quem estava na garupa. E aí o trânsito está muito lento para quem continua pela própria Francisco Morato em direção à região do Butantã. Aí daqui da região do Butantã, a gente pula para a Marginal Tietê para mostrar... Tá ruim porque tem aquele acidente que eu mostrei agora há pouco na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Um acidente entre carro e moto já teve liberação e aos poucos melhorando, mas tem que ter paciência aqui pelo caminho, tá? Vem pelo Cebolão. Obrigado, viu? No intervalo, pessoal, já... Terminou de madrugada o julgamento do único maior de idade envolvido no estupro coletivo de 4 adolescentes na cidade de Castelo, do Piauí. Adão José de Souza, de 43 anos, foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado. Ele foi considerado o mentor do estupro coletivo em maio de 2015. Adão negou o envolvimento nos crimes, mas foi condenado por homicídio, tentativa de homicídio, estupro e corrupção de menores. As 4 adolescentes, lembrando esse caso, foram agredidas, estupradas e arremessadas do alto de um penhasco de cerca de 10 metros de altura. Uma delas morreu 10 dias após o ocorrido. 4 adolescentes já tinham sido condenados a cumprir 3 anos de internação. Esperando os vídeos aqui. E vamos encerrando então. A hora. Vamos encerrando a edição de hoje do Bom Dia Brasil. Pessoal, amanhã estamos de volta. Olha só, aqui em São Paulo, a imagem que a gente tem é de caixa eletrônico detonado, viu? Bandidos explodiram um caixa eletrônico que ficava dentro do Hospital das Clínicas, veja só. 6 homens armados chegaram um pouco antes das 5 da madrugada, renderam segurança e atacaram ali o caixa. Depois fugiram levando o dinheiro. Funcionários disseram que chegaram a sentir dor de cabeça por causa da explosão. Imagina só, o Hospital das Clínicas, nem lá há perdão. Uma boa quarta para todos e até amanhã. Falar em segurança, a gente acompanha as novas ações na área de segurança. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, tem reunião no Conselho Nacional de Justiça ainda hoje. Bom dia para você. Eu termino com uma possível falta de papel higiênico em Taiwan. As pessoas esvaziaram algumas prateleiras depois que o governo anunciou um aumento de preço de até 30% agora em março. E isso tem a ver com o Brasil. O nosso país é um dos principais produtores de papel higiênico e incêndios florestais por aí acabaram diminuindo o fornecimento lá em Taiwan. Que coisa, né? Bom dia para todo mundo aí. Que coisa, né? Só consertando aqui a informação da Juliana, Raul Jungmann agora é ministro da Segurança Pública, né? E não mais ministro da Defesa. Tá certo. O Segovia não é mais diretor da Polícia Federal. Com algumas mudanças. Para vocês de casa, ótimo dia. Até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Bom, a gente termina por aqui. Kennedy, na Zona Oeste, e também em Parada de Lucas, na Zona Norte, onde a PM apreendeu mais de 100 quilos de maconha. Não houve registros de feridos nestas 3 comunidades. Na Vila Aliança, na Zona Oeste, o Exército fez uma operação para retirar barricadas montadas pelo tráfico. No Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a ação foi feita pela PM. O interventor, General Braga Neto, quer mais policiamento nas ruas e também nas estradas. Ele se reuniu aqui no Rio com secretários de segurança do Sudeste para reforçar a vigilância nas divisas e assim impedir que bandidos daqui fujam para outros estados. O Exército divulgou uma foto do encontro no Comando Militar do Leste ontem. Mais cedo, o general Braga Neto falou sobre os principais objetivos do plano de intervenção numa entrevista coletiva. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. Os custos ainda serão definidos. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. Tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte, mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. Não há planejamento para que as Forças Armadas ocupem de forma permanente nenhuma comunidade, como aconteceu no passado nos complexos do Alemão e da Maré.
O novo secretário de Segurança disse que as UPPs serão mantidas, mas deverá haver revisão das ações. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. O combate à corrupção será uma prioridade. O interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. A nossa missão é recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. A Justiça dos Estados Unidos vai decidir amanhã se mantém na cadeia ou concede liberdade sob fiança para o brasileiro Frank Barbieri, que é considerado o maior traficante de armas para o Brasil. Ontem, os promotores divulgaram novos detalhes da investigação. Entre as provas encontradas pelos investigadores está a cópia da identidade do carioca Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas para o Brasil. O documento estava grampeado aos papéis de exportação dos aquecedores. Era nesses equipamentos que o traficante mandava as armas para o Brasil. Na semana passada, os promotores que estão acompanhando o caso receberam a informação de que Barbieri estava guardando fuzis em um depósito para mandar para o Brasil. Foi aí que a prisão dele aconteceu. No depósito encontraram 52 fuzis com números de série raspados para dificultar o rastreamento. Acharam também 2.000 balas e dezenas de pentes de munição. Os fuzis estavam... É muito grave na Polônia, onde 9 pessoas morreram, mas também há vítimas na França, Itália, Lituânia, Romênia e República Tcheca. Aqui no Reino Unido, o maior problema são os acidentes de trânsito. Várias estradas tiveram que ser fechadas e as autoridades precisam até resgatar motoristas presos na neve. Há um apelo para que só saia de casa quem realmente precisa e, se for sair, que leve cobertores, pás, bebidas quentes. Centenas de escolas suspenderam as aulas e há também atrasos em trens e aeroportos. Na Espanha, além desses ventos que vêm lá da Sibéria, uma outra tempestade chamada de Emma está provocando o caos. 20 regiões estão em alerta máximo, nenhum lugar escapa dessa tempestade toda. Olha como é que ficaram as praias na França. Essa aí é a Nice, no sul do país. A ilha de Córcega, por exemplo, está irreconhecível. Até Portugal, um dos países mais quentes da Europa, está na mira dessa onda de frio. Chico, Ana, daqui a pouco eu volto com outras notícias. Tá bom, se agasalha aí, Pedro. Já. Olha, vamos falar aqui do Brasil. O Brasil teve chuva forte ontem à noite, principalmente no Rio e na região metropolitana. Houve alagamentos em vários pontos. A água derrubou o muro de um cemitério em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E um carro foi arrastado pela correnteza. No município do Rio, as ruas alagaram em vários bairros. Sirenes foram acionadas em 6 comunidades. Moradores foram orientados a se abrigar em pontos seguros, mas o alerta foi suspenso. Ainda ontem à noite não houve registros de deslizamentos, Ana. Pois é, esse mês de fevereiro pra gente foi muito chuvoso, né? Isabela Camargo já por aqui para falar disso. Isabela, bom dia. Qual o balanço desse mês? Dá para dizer realmente que essa impressão nossa de que choveu mais do que esperado? Foi isso mesmo? Ana, bom dia para você, bom dia a todos. É o seguinte, Ana, esse fevereiro está muito curioso. Vocês tiveram realmente muitas chuvas, só que o país é muito grande, né? Para cada região, uma situação, e aí dentro das regiões existem vários microclimas. É por isso que a gente tem tantas diferenças, uma pertinho da outra. Vou dar um exemplo agora aqui de São Luís, no Maranhão. Você vai ver que choveu 506 milímetros. É o dobro do que normalmente chove no mês de fevereiro. Já em Macapá, choveu 220, 100 milímetros a menos do que normalmente chove no mês. Por esses tons aqui, você vê azul mais chuva, laranja menos chuva. Região sul ficou bem seca neste mês. São Paulo também teve chuva bem abaixo da média. E aí tem muita gente se perguntando, né? E o Cantareira? Olha só, lá no sistema o acumulado foi de 95 milímetros e a gente está encerrando o mês com 52,4%. 10% a menos se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado. Nos dois casos, veja, choveu bem abaixo da média, que é de 203. Essa média é contabilizada lá no Cantareira. Já em 2016, olha que interessante, choveu acima da média, mas a gente estava saindo daquela... Mas o número já é bem menor do que em 2016, quando mais de 100 mil lojas desapareceram. No Rio são muitos anúncios de aluguel ou venda. Nesta rua, há portas fechadas uma ao lado da outra. É uma rua tradicional do comércio de instrumentos musicais. Este gerente de loja diz que só no último ano 2 concorrentes fecharam.
É uma junção de coisas, né? O alto aluguel, realmente a gente paga bem caro de aluguel aqui na rua. O mercado deu uma esfriada muito grande. Entre todos os estados, o Rio foi que teve a pior situação no ano passado, seguido por São Paulo. O único estado brasileiro com balanço positivo foi Santa Catarina, com mais 200 lojas. Uma delas foi da Bárbara Neves. A nova comerciante está confiante. Muita gente disse que a hora não era boa, que tinha muita coisa fechando, que seria um risco, mas eu acreditei em mim, na minha intuição, e achei que o comércio tem sim um grande potencial. Entre os diversos segmentos, o pior desempenho foi no setor de supermercados, que perdeu 5.700 lojas no balanço entre aberturas e fechamentos. E quem está sentindo menos a crise são as farmácias. No ano passado, abriram mais de 400. Mas o levantamento da Confederação Nacional do Comércio traz também números positivos, que dão esperança para o setor. Houve uma reação no volume total de vendas em 2017. E outro dado importante, aumentou o número total de empregados. Por tudo isso, a Confederação Nacional do Comércio prevê que agora em 2018, finalmente, o balanço da abertura de lojas no Brasil vai voltar a ficar positivo. A gente acredita que em termos de abertura de lojas, a gente deve ter aproximadamente 20 mil lojas abertas no varejo brasileiro. As condições de consumo estão se combinando, estão se rearranjando de forma positiva. Deve ser um ano positivo para o setor, sem dúvida. Amanhã o IBGE vai divulgar o resultado do PIB e a gente vai ficar sabendo então melhor qual foi o desempenho da economia no ano passado. A Miriam Leitão está aqui com a gente. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia, Miriam. O que esse número vai mostrar, o PIB de 2017? Olha, Chico, as previsões todas estão coincidindo em torno de 1%, que foi mais ou menos o que o Banco Central também verificou. 1%, um pouco a mais, 1,1%, deve ser o PIB de deve ter sido o PIB de 2017. Mas o que isso significa? Significa, oficialmente, pelo órgão de estatística oficial do país, o fim da recessão. 1% é pouco, é um aumento pequeno, é um PIBinho, mas fim, não é negativo. E teve 2 anos fortemente negativos, então se encerra um período que foi terrível, que foi só comparar. 43 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com uma hepatite fulminante. Olhos extremamente amarelos, febre, muitas dores nas articulações, muito fraca, muito cansada. O transplante tem sido indicado de forma experimental para casos extremamente graves da doença, em que não há outra opção. Naqueles pacientes que desenvolvem uma hepatite com quadro fulminante, ou seja, em que a inflamação do fígado é tão severa que ele começa a parar de funcionar, com alteração neurológica, com alteração da coagulação, são nesses pacientes em que a gente pensa em fazer o transplante de fígado. Esses pacientes são prioridade na fila do transplante. Se não receberem um transplante rapidamente, eles vão evoluir para o óbito, ou seja, eles vão numa posição, eles ganham uma pontuação alta o suficiente para que eles se tornem o primeiro ou segundo lugar na fila, dependendo do número de pacientes que estejam inscritos em prioridade. Pelos dados do Ministério da Saúde, de dezembro para cá, 9 pessoas já passaram pelo procedimento em São Paulo. No Rio de Janeiro, foram 3 pacientes. Segundo os médicos, o transplante de fígado não é garantia de cura da febre amarela. Aqui em Minas, este ano, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, das 6 pessoas que fizeram o transplante por causa da doença, 4 não resistiram. Os outros 2 pacientes estão internados no CTI deste hospital em Belo Horizonte. Desde dezembro do ano passado, 96 pessoas morreram por complicações da febre amarela em Minas. Para evitar a febre amarela, o melhor mesmo é se vacinar. É a melhor ferramenta que existe. Não existe nenhuma ferramenta tão poderosa quanto a vacina. Vai ser retomado daqui a pouco o julgamento do ex-deputado do Paraná, Carly Filho. Ele é acusado de matar 2 jovens no acidente de trânsito em 2009, já há quase 10 anos. Ontem, no primeiro dia do julgamento, ele assumiu que bebeu antes de dirigir. A Ana Zimmermann tem os detalhes direto de Curitiba. Bom dia, Ana.
Oi, Ana, um bom dia a todos. No primeiro dia de julgamento foram quase 8 horas de sessão. Foram ouvidas 6 testemunhas e depois foi interrogado o réu, Fernando Ribascali Filho, que falou por aproximadamente 15 minutos. Não foram autorizadas imagens, só a gravação do áudio. O Fernando Ribascali Filho admitiu que bebeu antes de dirigir, mas disse que não tinha intenção de matar as vítimas. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Mas as pessoas que me conhecem sabem da minha índole, sabem da educação simples que meus pais me deram. Eu nunca fiz racha na minha vida, não teria por que estar fazendo racha nessa noite. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, que 11 pessoas tiveram a doença mesmo com a vacina. Isso aí no universo de 16 milhões de vacinados. A Fabiana Almeida, de Belo Horizonte, fala um pouco ao vivo pra gente sobre essas mortes todas causadas pela febre amarela, né, Fabiana? Bom dia. Bom dia, Ana. Todas essas 11 pessoas tiveram exame positivo para a febre amarela e elas apresentaram um cartão de vacinação que comprova que elas tomaram a vacina contra a doença. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, essas pessoas estão sendo investigadas para saber se quando elas foram vacinadas e em quais condições. Ainda de acordo com a Secretaria, elas moram em diferentes regiões do estado. Mas atenção, tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações deixam claro que esses casos são raríssimos, podem ter causas diferentes e estão dentro de um percentual considerado normal. Ou seja, ninguém deve deixar de tomar a vacina por causa de casos como esses. A vacina é segura e a forma mais eficaz de evitar a febre amarela. Ana, Chico. Obrigado, Fabiana. Claro, a vacina ela é segura em mais de 90% dos casos e é a maneira mais segura que você tem de se proteger da febre amarela que mata. Por causa desse surto de febre amarela, o Brasil se tornou pioneiro no transplante de fígado em pacientes com a doença. O procedimento é experimental e indicado apenas para doentes que desenvolveram a forma grave da hepatite. Gabriela foi a primeira paciente no Brasil a passar por um transplante de fígado para tratar a febre amarela. A engenheira, de 27 anos, ficou 43 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com uma hepatite fulminante. Olhos extremamente amarelos, febre, muitas dores nas articulações, muito fraca, muito cansada. O transplante tem sido indicado de forma experimental para casos extremamente graves da doença, em que não há outra opção. Naqueles pacientes que desenvolvem uma hepatite com quadro fulminante, ou seja, em que a inflamação do fígado é tão severa que ele começa a parar de funcionar, com alteração neurológica, com alteração da coagulação, são nesses pacientes em que a gente pensa em fazer o transplante de fígado. Esses pacientes são prioridade na fila do transplante. Se não receberem um transplante rapidamente, eles vão evoluir para o óbito. Ou seja, eles vão numa posição, eles ganham uma pontuação alta o suficiente para que eles se tornem o primeiro ou o segundo lugar na fila, dependendo do número de pacientes que estejam inscritos em prioridade. Pelos dados do Ministério da Saúde, de dezembro para cá, 9 pessoas já passaram pelo procedimento em São Paulo. No Rio de Janeiro, foram 3 pacientes. Segundo os médicos, o transplante de fígado não é garantia de cura da febre amarela. Aqui em Minas, este ano, de acordo com a Secretaria Estadual... Veja o padrão calor e umidade, tá? O verão ainda continua até o dia 20 de março, então esse padrão continua até o final de semana. Temperaturas não mudam, pancadas de chuva à tarde, e aí a gente vê que pelo volume de chuva, a maior parte vai ficar lá no norte do estado apenas. Obrigado, Isa. Bom dia, viu? Olha, o intervalinho, pessoal, já vamos mostrar o passaporte brasileiro usado pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E também outras notícias de São Paulo, agora 8 horas e 29 minutos. Itamaraty investiga como o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, conseguiu um passaporte brasileiro. A agência Reuters publicou imagens desse passaporte. Autoridades europeias ligadas à segurança disseram à agência que ele usou o documento para viajar a países ocidentais quando era criança. O ditador aparece com o nome falso de Joseph Vag. O passaporte foi emitido pela Embaixada Brasileira em Praga nos anos 90 e assinado pelo diplomata Antônio José Maria de Souza e Silva. Não há confirmação de que a assinatura seja verdadeira. Hoje, esse diplomata brasileiro é embaixador em Mianmar.
Kim Jong-il, pai e antecessor desse atual ditador norte-coreano, que morreu em 2011, também conseguiu um passaporte com nome falso. A rodovia Raposo Tavares, mudando agora de assunto, ficou totalmente interditada no sentido São Paulo por causa de um ônibus que foi incendiado. A gente tem imagens gravadas aí com o celular, mostra o ônibus em chamas, atravessado na rodovia. Segundo a polícia, 5 pessoas que estavam num ponto entraram no ônibus, mandaram o motorista atravessar o veículo ali no meio da pista e fizeram todos os passageiros descerem. Em seguida, armados com coquetéis Molotov, colocaram fogo no ônibus. Moradores da região, que não quiseram gravar a entrevista, disseram que a ação foi em protesto à morte de um adolescente por um policial no fim de semana. A Raposo Tavares ficou totalmente interditada por mais de 1 hora no sentido capital. Um funcionário da SP Trans disse que 12 linhas tiveram que ser desviadas. E uma carreta gigante enroscou em um semáforo e fechou a Avenida Santo Amaro de madrugada. Um carro da polícia ali impediu o motorista de continuar o trajeto, quando mais da metade da carga já tinha passado pelo semáforo. A carreta de 28 metros de comprimento e mais de 3 de largura transportava um gerador de cerca de 40 toneladas. Segundo os funcionários responsáveis pela carga, o transformador estava sendo levado para as obras do metrô, na Avenida dos Bandeirantes. A Avenida Santo Amaro chegou a ser interditada no sentido centro por 2 horas. O semáforo quebrou, teve que ser retirado, foi trocado. A carreta foi levada pela contramão até um recuo na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Até agora, a empresa que fazia o transporte da carga não se pronunciou. E aí a gente vai com a Jaqueline Brasil. Desde cedo a gente já vem mostrando que tanto a Raposo quanto a jornalista Roberto Marinho e Santo Amaro não sofrem mais o impacto desses episódios. Já voltaram ao normal. O que a gente destaca aqui, Rodrigo, é que... História com o que eu acabei de falar, mas é que em janeiro normalmente aumenta. Então terminou o ano passado em 11,8%, altíssima taxa de desemprego, mas caindo. Em janeiro deve ir para 12,1%. Por quê? Porque todo mês de janeiro, fevereiro, março, o índice aumenta. Aumenta por vários motivos. Um dos motivos é o que está sendo pesquisado. O que o IBGE pergunta é, procurou emprego no último mês? E normalmente no começo do ano há mais gente procurando emprego, porque pessoas que terminaram a faculdade ou pessoas que começou o ano, está com um novo propósito, está com nova esperança, e também até as notícias de recuperação levam mais pessoas a procurar emprego. Isso faz o índice subir, em abril começar a cair. Mas esse é o pior indicador. Tudo começa a melhorar, mas a taxa de desemprego, mesmo quando ela melhora muito pouco. Então, esse é o ponto que faz com que a recuperação... E por que acontece isso? Porque essa recuperação não tem horizonte. Os empresários têm medo de contratar muito e mais adiante ter uma nova queda. Então, a recuperação assustada, uma recuperação medrosa, que é o que está acontecendo nesse ano. E é o mais cruel dentro de toda essa crise, né? É o mais cruel. Que estão sem emprego. Obrigada, viu? Até mais. Olha, já passa de 28 o número de mortos numa das piores ondas de frio a atingir a Europa nos últimos anos. E os meteorologistas alertam que o pior ainda não passou. Então vamos até Londres saber mais com Pedro Vedova. Pedro, socorro, né? Situação difícil por aí. É isso, Ana. Bom dia para você, para todo mundo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, vem o dia mais frio em 30 anos. A Escócia deve registrar quase meio metro de neve e a Irlanda enfrentar a pior nevasca desde 1982. Agora, os moradores de Berlim é que se preparem, a temperatura deve chegar a menos 20 graus por lá. E olha, a situação é muito grave na Polônia, onde 9 pessoas morreram, mas também há vítimas na França, Itália, Lituânia, Romênia e República Tcheca. Aqui no Reino Unido, o maior problema são os acidentes de trânsito. Várias estradas tiveram que ser fechadas e as autoridades precisam até resgatar motoristas presos na neve. Há um apelo para que só saia de casa quem realmente precisa e, se for sair, que leve cobertores, pás, bebidas quentes. Centenas de escolas suspenderam as aulas e há também atrasos em trens e aeroportos. Na Espanha, além desses ventos que vêm lá da Sibéria, uma outra tempestade chamada de Emma está provocando o caos. 20 regiões estão em alerta máximo, nenhum lugar escapa dessa tempestade toda. Olha como é que ficaram as praias na França. Essa aí é a Nice, no sul do país. A ilha de Córcega, por exemplo, está irreconhecível. Até Portugal, um dos países mais quentes da Europa, está na mira dessa onda de frio. Chico, Ana, daqui a pouco eu volto com outras notícias. Tá bom, se agasalhe aí, Pedro.
Já. Olha. E salário nos dissídios acima da inflação, aumento da produção industrial, aumento de venda de veículos, tudo isso começa a melhorar. Então, é o país saindo da recessão, mas saindo lentamente, saindo como assim, pé ante pé dessa recessão que foi tão pesada na economia do país. Agora, Miriam, hoje também vai ser divulgado um outro índice que também é importante, que é o do desemprego. Qual é a expectativa que vem por aí? Um aumento do desemprego. Parece contraditório com o que eu acabei de falar, mas é que em janeiro normalmente aumenta. Então terminou o ano passado em 11,8%, altíssima taxa de desemprego, mas caindo. Em janeiro deve ir para 12,1%. Por quê? Porque todo mês de janeiro, fevereiro, março, o índice aumenta. Aumenta por vários motivos. Um dos motivos é o que está sendo pesquisado. O que o IBGE pergunta é, procurou emprego no último mês? E normalmente no começo do ano há mais gente procurando emprego, porque pessoas que terminaram a faculdade ou pessoas que começou o ano, está com um novo propósito, está com nova esperança, e também até as notícias de recuperação levam mais pessoas a procurar emprego. Isso faz o índice subir, em abril começar a cair. Mas esse é o pior indicador. Tudo começa a melhorar, mas a taxa de desemprego, mesmo quando ela melhora muito pouco. Então, esse é o ponto que faz com que a recuperação... E por que acontece isso? Porque essa recuperação não tem horizonte. Os empresários têm medo de contratar muito e mais adiante ter uma nova queda. Então, a recuperação assustada, uma recuperação medrosa, que é o que está acontecendo nesse ano. E é o mais cruel dentro de toda essa crise, né? É o mais cruel. Que estão sem emprego. Obrigada, viu? Até mais. Olha, já passa de 28 o número de mortos numa das piores ondas de frio a atingir a Europa nos últimos anos. E os meteorologistas alertam que o pior ainda não passou. Então vamos até Londres saber mais com Pedro Vedova. Pedro, socorro, né? Situação difícil por aí. É isso, Ana. Bom dia para você, para todo mundo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, vem o dia mais frio em 30 anos. A Escócia deve registrar quase meio metro de neve e a Irlanda enfrentar a pior nevasca desde 1982. Agora, os moradores de Berlim é que se preparem, a temperatura deve chegar a menos 20 graus por lá. E olha, a situação é muito grave na Polônia, onde 9 pessoas morreram, mas também há vítimas na França, Itália, Lituânia, Romênia e República Tcheca. Aqui no Reino Unido, o maior problema são os acidentes de trânsito. Várias estradas tiveram que ser fechadas e as autoridades precisam até resgatar motoristas presos na neve. Há um apelo para que só saia de casa quem realmente precisa e, se for sair, que leve cobertores, pás, bebidas quentes. Centenas de escolas suspenderam as aulas e há também atrasos em trens e aeroportos. Na Espanha, além desses ventos que vêm lá da Sibéria... Sul ficou totalmente interditada no sentido São Paulo por causa de um ônibus que foi incendiado. A gente tem imagens gravadas aí com o celular, mostra o ônibus em chamas, atravessado na rodovia. Segundo a polícia, 5 pessoas que estavam num ponto entraram no ônibus, mandaram o motorista atravessar o veículo ali no meio da pista e fizeram todos os passageiros descerem. Em seguida, armados com coquetéis Molotov, colocaram fogo no ônibus. Moradores da região, que não quiseram gravar a entrevista, disseram que a ação foi em protesto à morte de um adolescente por um policial no fim de semana. A Raposo Tavares ficou totalmente interditada por mais de 1 hora no sentido capital. Um funcionário da SP Trans disse que 12 linhas tiveram que ser desviadas. E uma carreta gigante enroscou em um semáforo e fechou a Avenida Santo Amaro de madrugada. Um carro da polícia ali impediu o motorista de continuar o trajeto, quando mais da metade da carga já tinha passado pelo semáforo. A carreta de 28 metros de comprimento e mais de 3 de largura transportava um gerador de cerca de 40 toneladas. Segundo os funcionários responsáveis pela carga, o transformador estava sendo levado para as obras do metrô, na Avenida dos Bandeirantes. A Avenida Santo Amaro chegou a ser interditada no sentido centro por 2 horas. O semáforo quebrou, teve que ser retirado, foi trocado. A carreta foi levada pela contramão até um recuo na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Até agora, a empresa que fazia o transporte da carga não se pronunciou. E aí a gente vai com a Jaqueline Brasil. Desde cedo a gente já vem mostrando que tanto a Raposo quanto a jornalista Roberto Marinho e o Santo Amaro não sofrem mais o impacto desses episódios. Já voltaram ao normal. O que a gente destaca aqui, Rodrigo, é que teve um acidente que está agora ativo e eu mostro até aqui no olho vivo, que é o nosso mapa, só porque agora eu não consigo dar o zoom aqui, me ajuda aqui. Peraí, aí. Bem aqui no vermelhinho, tá vendo? Tem um acidente entre carro e moto. Aí o que acontece? Com esse acidente aqui entre carro e moto, tem a interdição do corredor de ônibus.
tá? E é por isso que o corredor de ônibus está vermelho. E aí a gente migra aqui para o Waze para observar que no corredor quem está de ônibus está sofrendo e quem está de carro também. Na Francisco Morato, logo ali depois do Largo do Taboão. Dá uma olhada aqui como está tudo muito ruim. Pessoas se machucaram nesse acidente, o motociclista e quem estava na garupa. E aí o trânsito está muito lento para quem continua pela própria Francisco Morato em direção à região do Butantã. Aí daqui da região do Butantã, a gente pula para a Marginal Tietê para mostrar... Tá ruim porque tem aquele acidente que eu mostrei agora há pouco na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Um acidente entre carro e moto já teve liberação e aos poucos melhorando, mas tem que ter paciência aqui pelo caminho, tá? Bem pelo Cebolão. Obrigado, viu? Um intervalo, pessoal, já. Terminou de madrugada o julgamento do único maior de idade envolvido no estupro coletivo de 4 adolescentes na cidade de Castelo, do Piauí. Adão José de Souza, de 43 anos, foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado. Ele foi considerado o mentor do estupro coletivo em maio de 2015. Adão negou o envolvimento nos crimes, mas foi condenado por Osasco, onde desemboca, por onde passa o rio Tietê. Também ontem eles já fizeram uma vistoria em toda a extensão do córrego Rincão, nos 5 quilômetros, mas não encontraram nada. As buscas seguem em momentos de grande chuva. É claro que os bombeiros acabam tendo que suspender, mas eles vão continuar buscando até que o menino Matheus seja encontrado, Rodrigo. Ok, muito obrigado, viu, Zelda? Vamos com a previsão do tempo, 8h28, Isabela Camargo está aqui. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Menos chuva hoje, Menos tá? chuva. Mais sol desde cedo, a gente está vendo um céu bem mais claro, bem menos nuvens por enquanto. Com isso a temperatura vai subir, vai esquentar mais hoje, previsão de 30 graus. Por conta de toda a circulação que está rolando de norte a sul do país, a gente tem a mesma condição para todo o estado. Então são pancadas de chuva que podem acontecer no período da tarde, mas de modo muito irregular. O que isso significa? Pode chover numa cidade e não chover na outra cidade. Mas não é muita água. Então, aqui na capital pode chover num bairro e nada no outro. A gente não tem nenhum sistema para provocar nem uma chuva persistente, nem chuva volumosa. A previsão de ontem, por exemplo, aquelas nuvens que a gente estava vendo de manhã foram todas para o Rio de Janeiro. Então não choveu. Aqui nós não temos um registro oficial de chuva. A chuva foi toda lá para o Rio de Janeiro. Então hoje é esta condição. Vamos voltar a falar aqui do presente. Agora, para quem já está pensando, né, nos próximos dias, continuamos com o mesmo padrão, calor e umidade. Tá? O verão ainda continua até o dia 20 de março. Então esse padrão continua até o final de semana. Temperaturas não mudam, pancadas de chuva à tarde. E aí a gente vê que pelo volume de chuva, a maior parte vai ficar lá no norte do estado apenas. Obrigado, Isa. Bom dia, viu? Olha, o intervalinho, pessoal, já vamos mostrar o passaporte brasileiro usado pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E também outras notícias de São Paulo, agora 8h29. Itamaraty investiga como o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, conseguiu um passaporte brasileiro. A agência Reuters publicou imagens desse passaporte. Autoridades europeias ligadas à segurança disseram à agência que ele usou o documento para viajar a países ocidentais quando era criança. O ditador aparece com o nome falso de Joseph Vag. O passaporte foi emitido pela Embaixada Brasileira em Praga nos anos 90 e assinado pelo diplomata Antônio José Maria de Souza e Silva. Não há confirmação de que a assinatura seja verdadeira. Hoje, esse diplomata brasileiro é embaixador em Mianmar. Kim Jong-il, pai e antecessor desse atual ditador norte-coreano, que morreu em 2011, também conseguiu um passaporte com nome falso. A rodovia Raposo Tavares, mudando agora de assunto, ficou totalmente interditada no sentido São Paulo por causa de um ônibus que foi incendiado. A gente tem imagens gravadas aí com o celular, mostra o ônibus em chamas, atravessado na rodovia. Segundo a polícia, 5 pessoas... E mais adiante tem uma nova queda. Então, uma recuperação assustada, uma recuperação medrosa, que é o que está acontecendo nesse ano. E é o mais cruel dentro de toda essa crise, né? É o mais cruel. Que estão sem emprego. Obrigada, viu? Até mais. Olha, já passa de 28 o número de mortos numa das piores ondas de frio a atingir a Europa nos últimos anos. E os meteorologistas alertam que o pior ainda não passou. Então vamos até Londres saber mais com Pedro Vedova. Pedro, socorro, né? Situação difícil por aí.
É isso, Ana. Bom dia para você, para todo mundo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, vem o dia mais frio em 30 anos. A Escócia deve registrar quase meio metro de neve e a Irlanda enfrentar a pior nevasca desde 1982. Agora, os moradores de Berlim é que se preparem, a temperatura deve chegar a menos 20 graus por lá. E olha, a situação é muito grave na Polônia, onde 9 pessoas morreram, mas também há vítimas na França, Itália, Lituânia, Romênia e República Tcheca. Aqui no Reino Unido, o maior problema são os acidentes de trânsito. Várias estradas tiveram que ser fechadas e as autoridades precisam até resgatar motoristas presos na neve. Há um apelo para que só saia de casa quem realmente precisa e, se for sair, que leve cobertores, pás, bebidas quentes. Centenas de escolas suspenderam as aulas e há também atrasos em trens e aeroportos. Na Espanha, além desses ventos que vêm lá da Sibéria, uma outra tempestade chamada de Emma está provocando o caos. 20 regiões estão em alerta máximo, nenhum lugar escapa dessa tempestade toda. Olha como é que ficaram as praias na França. Essa aí é a Nice, no sul do país. A ilha de Córcega, por exemplo, está irreconhecível. Até Portugal, um dos países mais quentes da Europa, está na mira dessa onda de frio. Chico, Ana, daqui a pouco eu volto com outras notícias. Tá bom, se agasalha aí, Pedro. Já. Olha, vamos falar aqui do Brasil. O Brasil teve chuva forte ontem à noite, principalmente no Rio e na região metropolitana. Houve alagamentos em vários pontos. A água derrubou o muro de um cemitério em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E um carro foi arrastado pela correnteza. No município do Rio, as ruas alagaram em vários bairros. Sirenes foram acionadas em 6 comunidades. Moradores foram orientados a se abrigar em pontos seguros, mas o alerta foi suspenso. Ainda ontem à noite não houve registros de deslizamentos, Ana. Pois é, esse mês de fevereiro pra gente foi muito chuvoso, né? Isabela Camargo já por aqui para falar disso. Isabela, bom dia. Qual o balanço desse mês? Dá para dizer realmente que essa impressão nossa de que choveu mais do que esperado foi isso mesmo? Ana, bom dia para você, bom dia a todos. É o seguinte, Ana, esse fevereiro está muito curioso. Vocês tiveram realmente muitas chuvas, só que o país é muito grande, né? Para cada região, uma situação, e aí dentro das regiões existem vários microclimas. É por isso que a gente tem tantas diferenças, uma pertinho da outra. Vou dar um exemplo agora aqui de graus. Chico e Ana, vai ficar um pouquinho mais quente aí do que ontem. Pois é, Isabela, só uma coisa, eu fico feliz quando você fala que no Nordeste está chovendo, né? Está chovendo no Ceará, no sertão, onde a gente sempre comemora. É, sempre é bom comemorar, é bom lembrar, olhar isso e falar, que bom, graças a Deus, olha aqui. E nos próximos dias, qual é a previsão? Olha, temos recados importantes, Chico, para ninguém passar perrengue. Vamos ver, até o final de semana a gente tem previsão de bastante chuva para Minas Gerais, norte de São Paulo e no Nordeste. Então tá aqui, olha, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Já aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, nós temos menos chuva até a segunda-feira. Chico e Ana, amanhã eu trago mais detalhes. Tá bom, vamos ficar de olho. Obrigado, Isabela. Até amanhã. E no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, a cheia antecipada causa dificuldades para as embarcações. É que a vegetação está se desprendendo das margens e, com isso, os barcos acabam encalhando no meio do rio. A embarcação que transporta toneladas de mercadorias fica encalhada no meio da vegetação no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. A foto mostra bem como o barco ficou cercado pelos baceiros. Essa vegetação que se forma ao longo das margens e, com a cheia, se espalha pelo leito do rio. Parecem ilhas seguindo o movimento da água. Em uma semana, 3 embarcações da mesma empresa que leva soja e cereais para a Bolívia ficaram encalhadas. Nós conseguimos desbloquear, mantivemos a navegação, canal aberto, mas alertas e monitorando porque a situação pode se agravar. 5 empresas navegam pela hidrovia Paraguai-Paraná. Elas usam equipamentos como este, que empurram os barcos até eles se livrarem dos baceiros. É a alternativa para evitar atrasos na entrega das mercadorias. Quase 400 toneladas de produtos, grãos, minério e fertilizantes são transportadas por mês pelo Rio Paraguai. Os técnicos da empresa que administram a hidrovia já estão avaliando as regiões com maior concentração de plantas aquáticas.
São pelo menos 300 quilômetros a serem monitorados para evitar que mais embarcações encalhem por aqui. Ele é retirado, é feito um trecho grande com a embarcação com rebocadora vidro de melo para que esse material seja deslocado o mais rápido possível e não tenha retorno para onde estava o entupimento. O pico da cheia do Pantanal costuma ser no mês de maio, mas este ano as águas estão subindo mais cedo. O Rio Paraguai está em 3,65 metros, 2 metros a mais que no mesmo período do ano passado. Com isso, a vegetação está se espalhando mais rapidamente. À medida em que a quantidade dessas ilhas no rio aumenta, o risco de acidentes também aumenta e, ao mesmo tempo, o risco dessas plantas acumularem nas pontes, né, e interromper o fluxo hidroviário também, né? Olha, a gente vai para um intervalo, pessoal. Intervalo rapidinho. Ela defende que ele possa ser investigado e, por isso, fez o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Raquel Dodge também quer saber qual a relação de Michel Temer com Odebrecht. Ela diz no documento: considera necessário tratar de ampliação do rol de investigados neste inquérito para incluir o senhor presidente da República, Michel Temer, por considerar que a apuração dos fatos em relação ao presidente da República não afronta a Constituição. É o ministro Luiz Edson Fachin quem vai decidir se Temer vai ou não ser investigado neste caso. A assessoria de Paulo Scaff, do MDB, informou que todas as doações recebidas pela campanha dele ao governo de São Paulo estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral e que as contas foram aprovadas. A presidência da República não quis comentar o pedido da procuradora. A única investigação contra o presidente Michel Temer em curso foi prorrogada por mais 60 dias. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, atendeu ao pedido da Polícia Federal. A investigação apura se um decreto beneficiou o setor de portos em troca de propina. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba, se recusou a prestar depoimento por videoconferência num processo que tramita na Justiça Federal do Rio. Outros réus fizeram novas revelações sobre o esquema de corrupção do governo do Rio de Janeiro, inclusive sobre a compra de diamantes para ocultar contas no exterior. Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, fez delação premiada e por isso não aparece nas imagens. Ele afirmou que Sérgio Cabral se surpreendeu quando soube que já tinha mais de 100 milhões de dólares depositados em contas no exterior, dinheiro de propina. Ele ficou muito assustado. Essa conta chegou, se eu não me engano, a 150, 160 milhões lá fora. Carlos Miranda mencionou pela primeira vez que também havia esquema de propina na SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Os irmãos Renato e Marcelo Chebar, doleiros que administravam as contas de Sérgio Cabral no exterior, também foram ouvidos. Eles disseram que diversas vezes levaram dinheiro vivo a Londres, Paris e Nova York para pagamento de despesas de viagem do ex-governador. Os irmãos Chebar contaram que, em 2016, preocupado com a lei que determinava a declaração de contas no exterior, o ex-governador ordenou a compra de diamantes. Foi um encontro que a gente teve em Londres, no Carnaval de 2016. Foi uma forma de esvaziar as contas e era uma forma de zerar o saldo comprando diamante. Nesse processo, o grupo do ex-governador do Rio é acusado de desviar 300 milhões de reais. Já condenado em outros 4 processos da Lava Jato, Sérgio Cabral está preso em Curitiba e seria ouvido por